gente, aqui é o Everton, está entrando no ar. Dicas terapêuticas, dica terapêutica desta quarta-feira toda especial falando de terapia floral. Antes da nossa dica especial de quarta-feira, para você que não me conhece, eu sou o Everton Cardoso Júnior, sou psicoterapeuta transdisciplinar, antropólogo de formação com mestrado em saúde coletiva pelo Instituto de Medicina Social da UERJ. Eu tenho um canal aqui no YouTube, o IMC2, o seu canal de terapias transdisciplinares, que são técnicas transpessoais, holísticas e esotéricas. Canalzinho esse que você vai dar aquela moral pra gente se inscrevendo nele, se você curte esse tema de terapias holísticas, de esoterismo, terapias transdisciplinares. Esse é o seu canal. Nesse vídeo, né, nesse grupo, nessa playlist das dicas terapêuticas, tem muita coisa atemporal, muita coisa boa, muito conteúdo bom para você que curte aí esse tema. É legal também se você gostar do nosso vídeo, dar o seu like e compartilhar ele para outras pessoas poderem curtir também, pessoas que você sabe que vão curtir essa temática. Por favor, compartilhe. Não precisa acionar sininho, não. Isso aí a gente se submeter a essa maluquice de o tempo inteiro sendo acessado por coisas que não são os nossos próprios desejos. Então, no momento que você já sabe que está lá inscrito no canal, né, você sabe que sexta-feira sai o vídeo do astral, quarta-feira sai um vídeo de dica, né? Então, de vez em quando você vem aqui, né, curtir os nossos conteúdos, tá? Não precisa se submeter a essa maluquice, não. Então, bora nós falando de terapia floral. Tem um apreço, um carinho todo especial pela terapia floral. Em primeiro lugar, porque foi tema da minha dissertação de mestrado, esse livrinho aqui. Minha dissertação de mestrado transformei num livro, para não dizer que eu não falei das flores. Terapia Floral e Ideologia Moderna, livrinho de Everton, dissertação de mestrado de Everton no Instituto de Medicina Social da UERJ. Então eu estudei muito esse tema. Eu defendi essa dissertação em 1997, então de 94 a 97 eu trabalhei essa temática. Antes disso, eu já estudava muito florais, já curtia muito a terapia floral e começo a atender como terapeuta exatamente nessa época do mestrado, final de 94 para 95, começo a atender como terapeuta e começo a atender como um protopsicoterapeuta, combinando ali florais, o papo, a psicoterapia, a astrologia, fazendo uma combinação holística, e os florais estavam um carro-chefe para mim. Então tive muita experiência com a terapia floral. Um pouquinho antes de falar da minha experiência, falar um pouquinho aí da terapia floral, né? A terapia floral, ela começa... Gente, é muito interessante, porque a terapia floral, ela começa com um médico, né? Dr. Edward Bach, um médico inglês, que nasce ali no final do século XIX, 1886, e ele era um grande médico. Ele era um cara, assim, workaholic, ele trabalhava em hospital, ele trabalhava em laboratório, ele era um pesquisador, era um cara renomado na medicina da Inglaterra. Ele, para ter uma noção, né, do nível desse indivíduo, ele tinha descoberto umas vacinas, ele produziu umas vacinas a partir de bactérias intestinais. Ele percebe que em determinadas doenças tem a presença de certas bactérias intestinais. Ele cria uma vacina para 7 doenças. 7 doenças, tá? São chamados nosódios de Bar. Essas 7 vacinas, criadas a partir dessas bactérias intestinais, incluem uma vacina contra o cólera. Esse cara descobre uma vacina contra o cólera. Olha a relevância médica e científica do Dr. Edward Bach. E aí ele era um cara que né, responsável por leitos hospitalares, tinha sua clínica particular, trabalhava em laboratório. Aí, num determinado momento na vida dele, ele tem um câncer. E esse câncer era um câncer que ia matar ele, segundo a leitura dos médicos, dos seus amigos. Uma metástase. E aí desenganam ele, dão 3 meses de vida para esse cara. E aí ele chega e fala: gente, vou morrer, vou continuar fazendo então aquilo que eu amo fazer, que é trabalhar, ser médico. E ele continuou trabalhando. Isso já assombrou os seus amigos, né? Que tinha um cara desenganado ali com a metástase.
estava desenganado pela medicina, desencanado pela técnica, pela prática dele mesmo, né? E aí passa o tempo e o Dr. Bá não morre, passa o tempo e o Dr. Bá não morre. Aí o Dr. Bá chega e fala, peraí, cara, tem alguma coisa errada com a medicina. Tem alguma coisa errada com a medicina. Como é que você vai desenganar uma pessoa e a pessoa não vai morrer? Tem alguma coisa errada com isso daí. E aí ele, como era um pesquisador, um médico, observador, ele já tinha nesse processo também, observando ali os seus doentes, os doentes hospitalares, ele começou a perceber uma relação entre o emocional dos indivíduos e o processo de saúde e doença. Então ele percebeu que pessoas que tinham as mesmas doenças, as pessoas que tinham uma estrutura psicológica melhor se curavam mais, e as pessoas que tinham uma estrutura psicológica pior, as pessoas mais depressivas, né, elas adoeciam mais e faleciam mais também. Então ele começa a perceber a influência do emocional nos processos de saúde e doença. E aí ele vai trabalhar no Hospital Homeopático de Londres. Quando ele vai trabalhar no Hospital Homeopático de Londres, ele vai trabalhar como bacteriologista nesse hospital. Era uma época que a homeopatia estava completamente execrada. Então ele que era um médico renomado, era um cara assim muito reconhecido, ele sofreu algumas críticas quando ele faz esse movimento. E são só as primeiras críticas e ele tipo ignorou completamente essas críticas. Porque ele se encanta com a homeopatia, ele lê o Organon da Arte de Curar de Samuel Hahnemann, ele se encanta, se apaixona pela homeopatia, mas ele entende, né? Aí ele já estava influenciado pela antroposofia de Rudolf Steiner, pela botânica oculta, que também está presente na visão antroposófica, né? A botânica oculta de Goethe, estudando, né, essa tradição alemã médica, ele se encanta com aquilo tudo e ele apaixonado pela homeopatia, ele ainda acha assim, a homeopatia não é exatamente isso, não é exatamente, a homeopatia ainda está em evolução. Ele começa a preparar os seus nosódios a partir dos princípios homeopáticos. Ele começa a diluir muito, fazer diluições em cima daquelas vacinas que ele tinha criado. Isso gera muita crítica para ele, né? Mas ele continua. E ele, tipo, apesar de se encantar ali com os princípios da homeopatia, os princípios de Hahnemann, ele fala o seguinte, influenciado pela botânica oculta de Goethe, né? A botânica oculta ela fala assim que nós temos 3 tipos de plantas, né, na natureza. As plantas que estão no mesmo nível de consciência do ser humano, fala que as plantas têm consciência também como o ser humano também. As plantas que estão no mesmo nível de consciência do ser humano são plantas comestíveis. As plantas que estão no nível de consciência inferior ao nível de consciência humano são plantas venenosas. E plantas que estão no nível de consciência acima do nível de consciência humano são plantas de cura. O Bach, ele se conecta nessa informação. Então ele chega à homeopatia, ela faz remédios, né? Os remédios homeopáticos são feitos a partir de tudo. Então ele não concorda muito com isso, ele começa a pesquisar, né? Ele tem um momento na vida dele que ele larga tudo, vai ali para o país de Gales, né? Para uma região rural do país de Gales, e começa a se dedicar à pesquisa com flores. Ele vai falar assim, a floração ela já é um processo de sutilização da planta. Então ele começa a trabalhar com as flores, né, e começa a montar o sistema dele. A princípio, ele lança um livro chamado Os 12 Remédios Curadores, 12 Healers, relacionando essas 12 primeiras flores que ele faz, que ele transforma em florais, né, com os 12 símbolos astrológicos. Um floral, o método que ele usa para fazer um floral, são 2 métodos muito simples, método da fervura ou método da luz solar. Então ele pega aquela flor na luz solar, bota numa tigela de vidro, baixa a flor nessa água na tigela de vidro, né? Deixa a florzinha ali recebendo a luz solar 2 horas, ela já imprime, né, o material energético ali, né, a sua assinatura energética naquela água ali. Essa água ali é a essência mãe dele,
né? E ele vai transformar aquilo numa soluçãozinha, né? E os florais são feitos a partir dessa solução, são diluições, seguindo o princípio da homeopatia, né? Então ele primeiro lança os 12 healers, depois ele lança mais 7 florais, aí tem 19 florais, e os últimos, o repertório deles são 38 essências florais, e mais uma formulação que é o Rescue Remedy. Então a caixinha do Florais de Bar são 40, porque vem as 38 essências mais 2 Rescues, né? 2 fórmulas dele, tá? Nessas 38 essências, 37 são feitas de flores, e a 38ª, o Rock Water, água de rocha, é uma água de nascente, é uma água que ele dilui e coloca lá o brandy, que é o conservante que ele usa, né? E faz diluições em cima disso. Então esse é o repertório de Bach, né? Esse repertório está completo ali na véspera dele falecer. Ele falece em 1936, com 50 anos, mas ele, depois da metástase, ele vive 20 anos, mais de 20 anos, né? Depois que foi descoberto ali o câncer dele. Ele se dedica àquela clínica, a princípio ele se dedica à clínica dos florais como um médico. Ele era um médico, tinha uma formação médica. Mas a terapia floral, ela trabalha os estados emocionais, né? Porque ele vai falar que é isso que causa a doença. No final das contas ele fala assim, olha, a verdadeira causa das doenças é o desamor. E o desamor ele aparece com emoções negativas de várias naturezas. O medo, ele tem sete grupos, né, de questões emocionais. Os florais são alocados nesses 7 grupos de questões, que é o medo, desespero, solidão, são 7 no total. Os florais estão ali, né, alocados nesse princípio, né, das emoções negativas, por assim dizer. E ele, como eu falei, ele é um médico lidando com questões que são questões psicológicas. 50 anos depois, mais ou menos, mais de 40 anos depois da contracultura, até mais ou menos os anos 60, 70, a terapia floral era uma espécie de medicina exótica da Inglaterra, da Grã-Bretanha. Meio que circulava só ali. A partir do movimento contracultural, nos 60 para anos 70, né, isso começa a surgir esse interesse pela terapia floral em diversos lugares. E aí surge na Califórnia, lá em 1980, os florais californianos com Richard Katz e a Patrícia Kaminsky. Eles vão criar, né, primeiro eles vão pegar aquelas 38 essências de Bach, né, as 37 plantinhas lá do Bach que geram as flores, eles plantam na Califórnia aquilo ali e vão fazer também os florais californianos, florais de Bach na Califórnia. Depois eles começam a olhar para o repertório local, para as flores locais, e começam a produzir, né, essências experimentais. E aí, nesse momento, ano 1980, a terapia floral que não existia, era florais de Bach, as florais de Bach se tornam um repertório, né, da terapia floral. E aí surge efetivamente a terapia floral. Quando você tem ali os florais de Bach, florais californianos, e começa a surgir pesquisas no mundo inteiro, flores de Raff na Argentina, muito antigo, outros sistemas americanos, o sistema do Gurudeva lá do Colorado, nos Estados Unidos, sistema na Holanda, vários lugares começam a surgir novos sistemas florais. Aqui no Brasil, o doutor em ciências da USP, o Breno Marques, ele também estava numa crise danada, uma crise existencial danada, ganha o repertório das 38 essências de Bach, se apaixona por aquilo ali, e esse cara vai produzir os florais mineiros, faz a mesma coisa, né? Começa a produzir aquelas folhas, aquelas essências de Bach ali e tudo, aí depois olha para o repertório local e começa a produzir essências, né, a partir ali da natureza que está em torno dele. Os florais californianos têm para lá de 150 essências. Os florais mineiros têm para lá de 80 essências. O Breno Marques, ele faz até outras coisas. Ele cria o fitofloral, que é uma combinação ali de extratos fitoterápicos com os princípios dos florais também.
Toda uma medicina, a terapia floral, ela é aplicada, né, tanto de uma forma mais médica ali, como o Dr. Bach fazia, como de uma forma mais psicoterapêutica, como se começa a fazer posteriormente. Na minha história, como eu falei, eu começo a atender, né, combinando papo, astrologia e terapia floral. E é impressionante o resultado que os florais trazem para as mais diversas questões. Questões tanto psicológicas, né? Tem um milhão de histórias para contar disso, gente. Síndrome de pânico, medo de voar. Tinha aqui em Petrópolis, né? Tinha um pintor brasileiro que ninguém conhece, mas o cara é muito reconhecido porque ele faz pinturas científicas. Então ele era muito reconhecido no Japão, ganhava prêmio à beça no Japão, mas ele tinha medo de voar de avião, não conseguia voar de avião, não conseguia ir para o Japão. Um dos primeiros clientes que eu tive, comecei a fazer um tratamento básico, ridículo, né? Com floraizinhos pro medo, mímulos, rock rose e tudo, e o cara conseguiu fazer o seu movimento de pegar o voo e ir lá pro Japão e receber um prêmio. Pequenas histórias, sabe? E depois eu começo, né, começo uma clínica holística, onde os florais têm um papel principal. Tem um determinado momento que eu percebo, gente, terapia floral é psicoterapia. Para você ser assertivo no momento de você montar uma boa fórmula floral, você precisa conhecer aquela pessoa, os processos dela, né? A história, o histórico, a relação, o que vem de papai e de mamãe ali, é uma psicoterapia. Cada vez mais se torna uma psicoterapia e na trajetória do terapeuta floral isso é muito comum. Quando eu fiz os meus primeiros cursos, lá em 1995, 96, primeiros cursos de terapia floral, até, né, como trabalho de campo também, né, para o meu mestrado, a grande maioria dos alunos em terapia floral eram psicólogos. Né? Eu fiz uma entrevista quantitativa e qualitativa lá naquela época e cerca de 35 a 36 pessoas que eu entrevistei, 25 eram profissionais de psicologia já. Apesar do Conselho de Psicologia ir contra e tudo, né? A clínica ela se impõe. A clínica ela não está conectada a nenhuma técnica. A minha professora, orientadora, ela falou assim: Everton, a história de qualquer terapia, da medicina científica, terapia floral, é uma história de sucessos e fracassos. Então a clínica ela acaba se impondo, né? Só a psicanálise salva? Só a medicina salva? Não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. A gente tem outros recursos aí para dar conta da complexidade do humano. E para fechar nossa dica de hoje, além aqui do Para Não Dizer Que Eu Não Falei das Flores, Terapia Floral e Ideologia Moderna, né? Que é a minha dissertação de mestrado que eu defendi na Medicina Social da UERJ lá em 1997, né? Reza a lenda que é a primeira dissertação sobre o tema no Brasil, tá? É antigo, é isso aí. Tem outros 2 livros para recomendar. Esse Escritos Selecionados de Eduardo Bach, A Terapia Floral, Escritos Selecionados de Eduardo Bach, da editora Ground. Aqui tem vários artigos escritos do Bach. É fundamental, né, quem se interessa pelo tema ter acesso a esses artigos, os primeiros artigos dele, tá? Para entender o pensamento daquele cara, esse cara que foi um pioneiro, né? E um outro livro que eu acho muito interessante também, do Vitor Krieper, um psiquiatra brasileiro. Esse livro é de 95. Esse livro aqui, estou tentando ver aqui. Editora Gente, 1992, o psiquiatrão brasileiro, terapia floral aplicada à psicologia. Ele faz diagnóstico diferencial, ele compara com o uso dos remédios psiquiátricos da época. É um trabalho de um psiquiatra brasileiro, um livro maravilhoso, importante a beça para quem curte a terapia floral. Ele só está trabalhando com florais de Bach. Até essa época, assim, começo dos anos 90, era o principal sistema ainda, apesar de já ter os californianos, os florais do deserto, de outros sistemas também. Esse assunto é inesgotável, tem muita coisa para a gente falar, né? Mas eu queria trazer de volta, né? Falar da minha experiência e apresentar esses 3 livrinhos para você. Essa foi a dica de hoje da nossa quarta-feira. Semana que vem tem mais dica. Um beijo, obrigado.